Fala galera do Sport Buzz, eu sou o Guilherme Assunção e hoje a gente vai bater um papo super legal com a doutora Georgia Zata. Ela que é nutrologista especializada em medicina esportiva e ela começou a carreira também como atleta, bem jovem na ginástica rítmica e depois deu uma pausa, voltou para o triatlo. Então a gente vai bater um papinho sobre a carreira dela completa e também falar sobre a saúde esportiva, a medicina esportiva. Então, doutora, muito obrigado por ter cedido esse espaço aqui para o Sport Buzz e seja bem-vindo. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo sobre um assunto que é tão importante, foi tão polêmico, né, em 2020, fora toda a situação que a gente está vivendo. Os atletas também sofreram com tudo que aconteceu, então vamos conversar um pouco sobre isso. Doutor, eu queria começar um pouquinho sobre a carreira como atleta, né? Você começou bem jovem, com 15 anos. E de que forma o esporte foi introduzido na sua vida? Como começou essa paixão? Na verdade, eu comecei com 9 anos na ginástica rítmica. E eu sempre fui muito movida por desafios, sempre amei o esporte, vida saudável, lifestyle. E a ginástica, eu fui atleta de alto rendimento. Com 12 anos, eu fui para a Bulgária fazer um treinamento profissional lá. Lá a gente treinava 8 horas por dia e realmente o meu sonho era ser seleção brasileira de ginástica rítmica. Eu levava realmente muito a sério, faltava aula para treinar, enfim, eu queria realmente ser atleta. E aos 16 anos eu parei a ginástica para me dedicar à carreira de médica, né? Eu teria que estudar para o vestibular e assim eu teria uma demanda muito grande de tempo de estudo. E no Brasil a gente sabe que os esportes não têm muito apoio, né? Então os atletas, fora o futebol, o vôlei, que são esportes muito valorizados, os outros esportes você é muito depende tudo muito de você, né? O governo não vai apoiar, então o atleta ele precisa de equipe multidisciplinar, de psicólogo, nutricionista, de médico, de técnicos, fisioterapeutas. E aí eu via que não tinha muito incentivo, né? Não tinha muito apoio. E assim eu fiquei pensando, será que vale a pena? Né? Será que vale a pena eu me dedicar tanto aqui, sendo que eu quero ser médica? E aí eu tomei essa decisão de parar a ginástica e me dedicar à carreira de médica. E nesse início, quais foram as principais dificuldades, né? Você falou do incentivo e tinha paixão também. Como é que foi essa decisão, né? Porque você ama o esporte, você vê que não tem incentivo, como é que foi essa decisão? Imagino que tenha sido muito difícil. Muito difícil. Primeiro que eu não tinha maturidade, né? Eu era muito nova. 16 anos. Então eu lembro que eu fiquei um ano chorando todos os dias, sabe? Eu lembro que a primeira vez que eu fui conversar com a minha técnica foi muito difícil, né? Você falar realmente, eu vou parar, algo que eu me dedicava tanto, eram 4 horas diárias de treino. A ginástica é um esporte que, olha, eu acho que todos os esportes exigem muito, mas a ginástica, o balé, você tem que ser perfeita, né? Você tem que ser perfeita porque cada perfeição, cada postura, mão, ponta do pé, tudo isso vai influenciar na tua pontuação. Você tem que ser muito magra e isso gera distúrbios psicológicos, gera uma pressão muito grande. É difícil, não dá para sair da dieta, tem que ser tudo muito restrito, essa perfeição exige muito da atleta. E aí você pensa, nossa, eu me dediquei tanto para agora largar, né? Não sei se é muito isso que eu quero. Só que o que começou a acontecer é que eu chegava para treinar todos os dias no ginásio, eu chegava chorando. Eu chegava chorando para treinar porque eu estava vendo aquilo como um sofrimento já para mim, né? Já não era mais algo prazeroso. Eu acho que assim, o esporte não necessariamente ele vai ser prazeroso quando você busca performance, né? Mas aquilo estava sendo uma pressão psicológica muito grande para mim. Eu parei a ginástica, eu fiquei fazendo musculação, corridas, corria na praia, mas nada muito voltado para performance, né? Só simplesmente saía para correr. E acabava que eu ficava motivada, assim, para querer me desafiar. E eu não entendia por que eu, antes de eu me tornar triatleta, eu já gostava de treinar 2 horas por dia, sabe? Na academia mesmo. Aí eu ficava pensando,
por que eu gosto tanto de fazer isso, né? E aí eu fui vendo que a atleta ainda estava em mim. E quando eu me mudei para um prédio que tinha piscina, eu comecei a nadar, aí vou me inscrever numa prova de triatlon. Aí eu me inscrevi numa prova de triatlon, nunca tinha pedalado, assim, pedalar realmente, né? Peguei uma bicicleta, uma MTB velha, de praia, e fui fazer o primeiro triatlon. Na prova, eu lembro que eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Aí, quando acabou a prova, eu cruzei a linha de chegada, eu pensei, nossa, quando que é a próxima? A senhora, é lógico que ganhar é bom, tem a satisfação da paixão pelo esporte. Como é que é lidar com isso, né? Porque a gente sabe que você ama o esporte, mas o resultado também é importante, até pro atleta mesmo, né? Como é que lida com essa situação, tanto mental como de vida, assim, de lidar com essa situação de amar o esporte, mas às vezes o resultado não vem, ou ele vem, lidar com isso, como é que funciona? Nem sempre o resultado vem, né? Na verdade, a vida de um atleta é feita de altos e baixos. E para um atleta chegar num nível realmente, o nível que ele quer de excelência, ele vai perder muito. E isso não só em prova, né? Como em treinos. E o atleta que vai ter sucesso, né? É o atleta que tem cabeça de campeão. Ele vai entender que essa perda é para ele crescer, né? E o atleta que canalizar isso da melhor forma vai ter mais sucesso do que o atleta que ficar pensando, se deprimindo ou pensando que ele não é bom e etc. Porque, na verdade, isso vai acontecer muitas vezes, né? Eu mesma já parei em prova, em provas que eu me senti mal, que eu me senti pressionada, e isso acontece, a gente entende que é normal, só não pode ser recorrente, né? Mas o atleta, ele sofre muita pressão em treino, pressão em prova. Então, acompanhamento psicológico para atleta, eu super indico. Eu acho que é muito importante, não só quando o atleta perde, mas durante a carreira toda do atleta, porque é difícil você lidar com a pressão diária, né, de treinos, de ter que vencer, e principalmente na prova, você não fazer com que essa pressão se torne uma pressão negativa, né, e sim uma pressão positiva, porque a pressão ela vai existir. E o fato de também não se cobrar, de ter que concluir aquilo, é muito difícil. É difícil porque o atleta treina para isso, né? A gente treina para vencer, mas nem sempre isso acontece. Então, realmente, é algo que muitos atletas, eu super indico fazer o acompanhamento psicológico para estar canalizando isso para o lado positivo e não para o lado negativo. E a ginástica e o triatlo são esportes olímpicos. Eu queria abordar um pouquinho essa questão da Olimpíada, que aí a gente vai falar da polêmica no ano passado. De que forma que o adiamento em um ano pode prejudicar o desempenho dos atletas, tanto físico como a parte mental que a gente estava falando, essa ansiedade, né? Porque até o momento está tudo marcado, mas a gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns meses. Então, como é que lida com isso? Tanto na preparação, que eles já estavam muito próximos da forma física ideal, e também nessa ansiedade, né? Sim. Agora, imagina você estar totalmente preparado, já saber que você está classificado, que a prova-alvo da tua vida vai acontecer e do nada tudo se interrompe, né? Nossa, realmente, assim, deve ter sido muito difícil para os atletas, me imaginando ali, né, no lugar deles. Isso impacta muito, principalmente para atletas mais velhos, né? Então, atletas olímpicos de 35, 36 anos, um ano impacta em performance. Agora, para um atleta jovem, isso não impacta muito. Então, a gente tem um atleta de 18, 16 anos, isso, em relação à performance, pode não impactar tanto. Mas o atleta jovem, ele também, como não tem tanta maturidade, pode ter sido até bom, né? Ele pode ter amadurecido mais em um ano. Agora, um atleta mais velho, ele já é maduro, muitas vezes já está no segundo ciclo olímpico, no terceiro, enfim. Mas eu acho que todos foram impactados psicologicamente muito,
né, em relação à ansiedade, principalmente, e muitos também, mais ainda, porque podem ter perdido a classificação. Nem todos os atletas estavam classificados. As provas, elas iriam acontecer ainda antes das Olimpíadas para realmente ter a classificação. E aí essas provas classificatórias não aconteceram e muitos poderiam perder a classificação, né? Porque as provas iriam acontecer em 2021. Pode ser que o atleta já não consiga mais, ou muitas coisas aconteceram na vida dele em um ano, a gente não sabe, né? Perdas familiares, tá numa pandemia, então muitas coisas poderiam ter acontecido nesse um ano e fizesse com que ele não conseguisse a classificação para as Olimpíadas. Então, em relação à classificação, isso afeta muito, porque, se eu não me engano, era 47% dos atletas estavam oficialmente classificados. Então, nem todos estavam classificados e imagina o impacto que isso não causa, né? Fora que muitos esportes são classificados por idade. Então, se um atleta tem 24 anos, no próximo ano ele vai ter 25, e será que ele consegue a classificação da faixa etária de 25 anos? Complicado, muito complicado. Doutora, a gente tem aí, a pandemia ainda está acontecendo, e lá há um ano atrás a gente teve o início, todo mundo conhecendo o que era isso. Quais as diferenças da vida do atleta, a senhora como atleta, e também conhecendo o universo? Qual a diferença daquele tempo, de um ano atrás para agora? Como é que tá os treinamentos, a situação? A gente sabe que a pandemia está pior agora, mas como é que está sendo esse momento? Olha, eu sofri muitas adaptações nos meus treinos. O triatlon é um esporte muito que a gente treina muito ao ar livre, né? Ciclismo, corrida, principalmente. A natação a gente depende essencialmente de uma piscina, então não tem como substituir se você não tem piscina. Mas eu passei a treinar essencialmente indoor, né? Lá naquele início de pandemia. Então, o ciclismo eu achei tranquilo adaptar. Eu já costumava treinar indoor. E o ciclismo, no triatlon, a gente coloca a bicicleta num rolo. Não sei se você conhece. Um rolo, você coloca, muitas vezes tira a roda traseira, prende a bicicleta, um rolo. Ele vai conectar numa plataforma digital chamada Zwift. E é uma plataforma que todos os atletas do mundo todo estão pedalando ali. Entendi. Você pedala com atletas do mundo todo. Então, por exemplo, a nossa equipe, a gente marcava um horário, 6:30 da manhã, então todo mundo vai lá, a gente faz um meetup e a gente pedala todo mundo junto, faz uma série juntos, então a gente fazia 3 horas, todo mundo junto, e isso é muito legal, né? Isso dá uma motivação. O Zwift também, ele proporciona corridas virtuais, que são os races. E até teve provas profissionais de triatlon que foram feitas nessa plataforma. Aí você consegue competir, todo dia tem competição, a cada 15 minutos tem uma prova, e isso te ajuda a manter uma motivação, né? Porque é muito difícil treinar sem ter um objetivo, né? Sem saber quando vai ter uma prova, e a gente está assim há um ano, mais de um ano. Para quem está começando, que tem essa paixão pelo esporte também, pela ginástica, pelo triatlo, por outros esportes, qual seria o recado? A senhora que começou tão cedo, qual seria o recado ideal para essas pessoas? Procurar um profissional? Sim, procurar um técnico, né? Ter um técnico, seguir uma planilha, isso faz total diferença no resultado. Tem gente que quer começar, mas não sabe por onde começar. Eu sempre falo, tenha um técnico. Ele vai dar o caminho. Procurar um médico também, porque é muito importante a gente estar com a saúde sempre em dia, né? Fazer exames de rotina, não só quando está doente, fazer os testes de esteira, o teste de esforço para ver a condição cardiovascular, cardiorrespiratória. Então, tudo isso precisa ser... O técnico precisa falar também para o atleta, né? Alimentação, médico, nutricionista, sempre a alimentação ela faz total diferença no ganho de performance, tanto manter o atleta em forma, como manter a performance dos treinos.
acompanhamento psicológico também, mas mais para atletas profissionais, né? Atletas que buscam um nível competitivo. E também fisioterapia, né, essas áreas mais paralelas também, elas ajudam muito para o atleta evitar a lesão, né? Doutora, muito obrigado pela atenção com a gente, por ter cedido esse espaço aqui. E deixar um último recado, alguma coisa que a gente não comentou, fica à vontade, viu? Eu que fico muito grata pela entrevista, foi super bacana, a gente conseguiu falar bastante vários assuntos, então só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você e sucesso para vocês, para você, e a gente espera que em breve tudo isso passe e a gente possa voltar à normalidade o quanto antes. Sucesso para todos, nossa saúde para todo mundo. Doutora, muito obrigado, viu? Também, muito obrigada. Galera do Sport Buzz, até mais. Obrigado por terem assistido o vídeo. Até a próxima. Tchau.